Bem, galera, vamos lá entender um pouco mais sobre a TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. Entenda como é calculado sua nota do Enem, tá bom? Lembrando que eu vou falar de TRI, que é o modelo de cálculo e de avaliação para o Exame Nacional do Ensino Médio. Isso vai gerar uma nota, né? E essa nota você pode usar para o SISU, para o ProUni, inclusive usar essa nota para ingresso em universidades fora do Brasil, como algumas universidades europeias que aceitam a nota do Enem para ingresso nas universidades deles. Mas fica aqui a minha provocação para que você também entenda como que funciona o modelo avaliativo do processo seletivo que você vai fazer. Talvez não é o Enem, é um vestibular de alguma universidade específica, é um concurso público de alguma banca específica, seja de ordem municipal, seja de ordem estadual ou de ordem federal, ou até mesmo um processo seletivo de ordem particular, de ordem privativa, como algumas empresas também, elas fazem processos de seleção com algumas etapas, incluindo provas, tá bom? Mas eu vou focar aqui na forma que é calculado o Enem. Eu espero que isso desperte em você curiosidade para entender também como é calculada a forma do processo seletivo que você vai fazer, ok? Então, primeiro a gente vai entender o seguinte, né? Nas avaliações, normalmente, as nossas notas são calculadas de 0 a 10 ou de 0 a 100, e a forma de calcular as notas acaba sendo simples, né? Bastando somar as questões corretas na prova. Imaginemos então que um professor elabore uma prova com 10 questões para avaliar o conhecimento dos seus alunos de matemática, em que cada questão vale 1 ponto. Então, se ele acerta 10 questões, ele tira 10 pontos. Ao final da prova, o aluno A e o aluno B acertam 6 questões, porém não acertam exatamente as mesmas questões. Será que os alunos deveriam receber a mesma nota? Será que os 2 alunos possuem o mesmo conhecimento de matemática? Essa introdução nos provoca a entender o seguinte: será que essa prova foi elaborada com questões com o mesmo peso de dificuldade, com o mesmo grau ou nível de dificuldade, a ponto de eu estabelecer que pessoas que acertam a mesma quantidade de questões, porém questões diferentes, eles realmente têm o mesmo conhecimento em relação ao que tange ao conteúdo avaliado nessa prova de matemática? É isso que a TRI questiona e propõe uma forma diferente de fazer. Vamos descobrir. Então, diante disso, é importante entender o seguinte, que assumir que todas as questões fornecem a mesma quantidade de informações sobre o conhecimento que o participante domina não é a melhor opção metodológica para avaliá-lo. Há questões que representam melhor o que está sendo avaliado do que outras, e há questões que informam mais coisas do que outras. A teoria de resposta ao item, então, ela capta isso, ela tenta subsidiar essas informações. Então, o que de fato é avaliado? Na prova objetiva do Enem, a nota não é calculada levando em conta somente o número de questões corretas, mas também a coerência das respostas do participante diante do conjunto de questões que formam aquela prova realizada. Então, eu coloquei coerência em vermelho, em destaque, porque isso é uma palavra muito importante para a metodologia de teoria de resposta ao item, tá? Eu vou explicar isso para você mais adiante, o que é essa questão de coerência. Essa nota é atribuída em uma métrica, ou seja, uma escala. Existe uma escala de avaliação para o Enem. E essa escala ela foi elaborada especificamente para o Enem. Então, nós temos uma escala geral, existe escala, inclusive, de cada área do conhecimento do Enem, tá? Então, você vai ver que existe uma escala para matemática e tecnologias, linguagens, códigos e tecnologias, ciência da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. É importante, né, e é até interessante perceber que você tem uma nota geral, que representa a escala geral
dos seus resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, e tem também a nota referente a cada uma das áreas do conhecimento, que são, então, as escalas de ordem específicas ou de áreas específicas do exame, tá? Então, eles vão fazer a composição dessas notas e gerar uma nota geral do seu exame, tá? Então, na avaliação do conhecimento, a unidade de medida se expressa por meio de um conjunto de itens pertencentes a uma escala de proficiência. Então, muita gente não sabia dessa informação, mas, por exemplo, a escala que representa a área de matemática e suas tecnologias é composta por inúmeros itens, né? Item é questão. Então, os itens representam as questões que vão ser avaliadas no Exame Nacional do Ensino Médio, tá? A proficiência é verificada a partir da análise do perfil das respostas do participante a esse conjunto de itens. Então, seleciona ali um conjunto de 45 itens para verificar se o estudante ele tem domínio desses itens, tá? E esse domínio é chamado de proficiência. Esse domínio vai ser representado em nota. Isso é a nota do Enem. Então, é a sua proficiência em relação a aquele conjunto de itens que foi escolhido para estar ali em cada área do conhecimento, tá? Então, nós temos ali 45 questões em cada área do conhecimento e você vai perceber que existem, dentro dessas questões, elas compõem uma escala e elas têm níveis de dificuldades variados, tá bom? Então, isso é distribuído ali dentro dessas 45 questões. Aí, essa escala, né, para cada área do conhecimento, ela vai depender de dois fatores avaliativos. Primeiro, o valor de posição ou de referência para o qual foi atribuído o valor 500. Isso porque existiram pesquisas que avaliaram o desempenho dos alunos do ensino médio no ano de 2009. Então, o ano de 2009, essas avaliações que foram feitas com esses estudantes acabaram que ofereceram um valor atribuído que foi 500 pontos, tá? Ou foi o valor de 500. E também é verificado um valor de dispersão, porque toda análise, toda pesquisa, ela tem uma margem de erro, né? A margem de erro que foi atribuída, ou o valor de dispersão que foi atribuído para essa pesquisa pública em 2009, foi de 100. Então, nós temos um percentual de erro de 100, para mais ou para menos, em relação a esse valor de 500 que nós temos atribuído aí, que é levado em consideração a avaliação do Enem. Então, ela vai tomar como ponto de partida sempre o valor 500, para mais ou para menos, tá? Levando em consideração também o valor de dispersão. Então, nós temos aí uma reguinha, né? O ponto de referência de avaliação dos resultados dos estudantes é 500, é o ponto de referência. Então, acaba que para gerar correções de alguma dispersão, ela vai variar de 500 para 600 ou de 500 para 400, ok? Então, a partir desses dois valores, podemos dizer que um participante com nota 600 apresenta proficiência com uma unidade de desvio padrão acima da proficiência média dos concluintes em 2019. Em 2009. Essa escala poderia ser representada graficamente por uma régua, como eu estou mostrando para vocês aqui logo abaixo, ok? Então, o que é uma escala? Vamos entender aqui nessa figura o que é uma escala. No contexto educacional, a escala de proficiência é uma forma de estabelecer uma unidade de medida padrão do conhecimento. Sem uma unidade de medida pré-estabelecida, é difícil dizer ou difícil de fazer comparações e julgamentos de valor. Então, se não fosse criada essa escala, como que nós poderíamos ter uma referência em relação à execução das provas pelos participantes? Para o Enem, foram desenvolvidas 4 escalas, uma para cada área do conhecimento. E para medir o conhecimento, aplicam-se provas com itens pertencentes a cada escala. Item, então, são questões que vão ser cobradas no exame seletivo, ok? E a proficiência, ela representa a nota que você tira no exame. Portanto, a nota do Enem
é calculada mediante um modelo matemático da teoria de resposta ao item, em que cada questão é um item. Essa teoria considera para o cálculo da nota a consistência da resposta segundo o grau de dificuldade de cada questão. Calma. Eu sei que parece muito, mas eu vou te explicar aqui o que é isso a partir de agora. Então vamos lá. Olha só, uma das coisas importantes, você não pode deixar nenhuma questão em branco no Enem, tá? Essa é uma dica valiosa, não deixe questão em branco. Quando isso eu não sei a questão de jeito nenhum, chuta, mas não deixe em branco. Por quê? As questões que você não responde, elas são consideradas como erro, né? E erro faz a sua nota cair muito lá no Enem. Então vamos entender aqui, ó, nós temos aqui na figura dois participantes, o participante A e o participante B. Note que, baseado na escala de referência, nós temos questões abaixo de 500 são questões de nível fácil, olha lá, e as questões acima de 500 são questões de nível difícil, baseado na escala de referência, ok? Nós temos o participante A, que ele tirou uma nota de 480, e o participante B, que tirou uma nota de 310. Porém, o participante A acertou questões fáceis, né? Então, ele acertou mais questões de nível fácil, e o participante B acertou mais questões de nível difícil. Por que a nota de quem acertou questões de níveis mais difíceis são menores do que o participante que acertou questões de níveis mais fáceis? Justamente por conta do que eu tinha falado anteriormente em relação à coerência pedagógica. Então, presta atenção aqui, que você vai entender bem. Imagine, vamos fazer uma analogia aqui, imagine uma competição de corrida com barreiras cuja altura aumenta ao longo do percurso. Imagine ainda um atleta que durante os treinos tenha conseguido saltar as barreiras de até 80 metros, de 80 centímetros. Espera-se que esse atleta, durante a competição, consiga saltar facilmente as barreiras com altura menor que 80 centímetros e tenha dificuldades para saltar barreiras com altura superior a 80 centímetros. Dessa forma, espera-se que um participante apresente durante a prova coerência pedagógica em suas respostas. Então, o que nós esperamos? Vou voltar aqui um pouquinho, ó, que o participante B, ele também consiga acertar as questões de nível fácil, uma vez que ele conseguiu acertar as questões de nível difícil. O que a gente pode levar em consideração aqui? Pode levar em consideração que o participante B tenha chutado as questões de ordem de nível difícil, né? E ele não saiba o conteúdo referente às questões de nível fácil. Então, consequentemente, ele também não sabe as questões de nível difícil. Isso é uma coerência pedagógica, né? Então, para o participante B, é comum ele acertar o que é fácil e errar o que é difícil, mas não é comum para o participante B acertar as questões de nível difícil e errar as de nível fácil. Isso não é coerente. É como se a gente estivesse dizendo aqui, ó, nessa ilustração, que o atleta ele consegue saltar os obstáculos acima de 80 centímetros, mas não consegue saltar obstáculos menores de 80 centímetros. Então, isso que é a coerência pedagógica. Tá? Então, o Enem ele vai avaliar, baseado na teoria de resposta ao item, que você dá conta de acertar aquilo que é fácil e provavelmente você pode ter dificuldade de acertar aquilo que é difícil. Agora, gente, se você acerta o fácil e você acerta o difícil, aí a coisa fica linda para quem faz o Enem, tá? Então é isso, pessoal. Agora é só estudar e alcançar a tão sonhada vaga. Então eu vou dar uma dica especial para vocês aqui. Faça também os seus exercícios levando em consideração essa progressão, né? Comece a fazer exercícios de ordem de classificação fácil, depois de classificação média, depois de classificação difícil, tá? Wanderson, eu já quero começar pelas de ordem de classificação difícil. Tudo bem. Você caracteriza a forma de estudar e de treinar do seu jeito. Só que você tem que colocar uma coisa na cabeça. Você não pode errar no Enem as questões fáceis, tá? Você tem que acertar as questões fáceis. Não obrigatoriamente acertar as questões difíceis,
Mas a teoria de resposta ao item, ela vai levar em consideração, dentro da escala de itens, que você tem que pelo menos ter domínio das questões fáceis, tá bom? É uma aula ministrada por mim, eu sou analista comportamental e coach educacional. Precisou, manda um alô que eu estou à sua disposição, ok? Até mais.